Sejam bem-vindos, estamos aqui para mais um estudo da Escola Sabatina. Alcançamos agora já a lição de número 6. Estamos aqui há várias semanas falando sobre a história de Jó e agora desde a lição 5 que nós estamos comentando algumas lições práticas que tiramos dessa história através dos ensinamentos de Jesus e da própria experiência que ele passou com sua família. Então, ainda teremos a conclusão da história de Jó mais adiante, mas agora estamos nesse parêntese e agora a lição fala sobre os irmãos de Jesus. Está aqui ao meu lado meu pai, o irmão Orlando Borges, e iremos passar então essa lição com a graça de Deus. Então aqui o título é Os Irmãos de Jesus e o verso áureo, verso da Bíblia, né? Quando fala verso áureo é o verso de ouro, né? De destaque. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 34 a 35. Então aqui, esse fato se deu quando Maria foi justamente com José para fazer a apresentação de Jesus no templo, como era de costume. No início era feita a circuncisão e era apresentado no templo. Lá apareceu aquela... era profeta também, Profetiza Ana? Que profetizou na hora, né? E para Simeão foi dito que ele haveria de ver o Salvador antes de morrer. E aí então o sacerdote o que fez? Apresentou Jesus como apresentava qualquer outra criança. Não viu nada de diferente, não sentiu nada de diferente. Ele fez aquilo cumprindo a liturgia do cargo e a formalidade, que aquilo já tinha se tornado muito formal, muito rotineiro para o sacerdote. E para ele, Jesus era como qualquer uma das outras crianças que tinham vindo para ser apresentado ali. Então ele não percebeu nada. Então foi quando o Espírito Santo atuou ali e levou então Simeão a se aproximar e pegar a criança no colo e reapresentar ele de novo. Assim Ana também foi chamada pelo Espírito Santo, ela estava sempre ali no templo, né? E Deus deu essa oportunidade para ela de ver o Messias ali, criancinha, né? E aí Simeão vem com uma declaração muito pesada para Maria. Maria com certeza não compreendeu tudo, né? Mas guardou no coração aquelas palavras de Simeão sobre essa missão do Messias, como que iria causar, né, dificuldade, não ia ser bem recebida. Aqui diz que ele ia ser posto tanto para a queda como para a elevação de muitos em Israel. E para sinal que fosse contraditado, né? E aí Maria, então, haveria de sofrer muito. É o que nós vamos ver nesse estudo, né? E na finalização da obra de Jesus, ela estaria aos pés da cruz, né? Finalmente ali, naquele sofrimento terrível, vendo o próprio Messias ali, né? Em angústia e dor. Então vamos para a primeira pergunta, que diz assim: por qual provação Jesus passou à semelhança de Jó? E por que seus irmãos achavam que ele deveria se submeter à direção deles? Então aqui agora temos um longo texto, né, do Desejar de Todas as Nações, 87 e 88, que nos traz essa parte da história de Jesus, muitas vezes pouco destacada, né? O primeiro parágrafo declara:
Sendo mais velhos que Jesus, achavam que ele devia estar sob sua direção. Acusavam-no de se julgar superior a eles e o reprovavam por se colocar acima dos mestres e dos sacerdotes e príncipes do povo. Muitas vezes o ameaçava e procurava intimidá-lo, mas ele seguia avante, tomando por guia as Escrituras. Meu pai dará continuidade à leitura. Então aqui já é um Jesus maior, já não é o bebezinho, né? Então aqui fala que Jesus amava seus irmãos e os tratava com incansável bondade, mas eles tinham-lhe ciúmes, manifestando a mais decidida incredulidade e desdém. Não lhe podiam entender o procedimento. Grandes eram as contradições que se manifestavam em Jesus. Filho de Deus, era, no entanto, impotente criança, criador dos mundos, a terra era a possessão sua, e todavia cada passo de sua existência foi assinalado pela pobreza. Possuía dignidade e individualidade inteiramente isentas de orgulho terreno ou presunção. Não lutava por grandeza mundana e achava-se contente até na mais humilde posição. Isso irritava os irmãos. Não podiam explicar sua constante serenidade sobre provação e privações. Não sabia que por amor de nós se tornara pobre para que, pela sua pobreza, enriquecêssemos. 2 Coríntios 8, 9. Não compreendiam melhor o mistério de sua missão do que os amigos de Jó entendiam sua humilhação e sofrimento. Então o Mateus já deu um preâmbulo ali explicando, né? Demos uma pequena pausa no assunto de Jó, mas a mesma coisa que Jesus sofreu com seus irmãos, com os próprios da família, não era entendido, também assim foi a situação de Jó com relação aos seus amigos. Continua ainda a nota e declara o seguinte para nós. Jesus era mal compreendido dos irmãos, em virtude de não se assemelhar a eles. Sua norma não era deles. Olhando aos homens, via-os afastados de Deus sem o poder divino em sua vida. As formas de religião que observavam não lhes podiam transformar o caráter. Da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve quinhão que Jesus não provasse. Não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa do seu nascimento, e mesmo na infância teve de enfrentar olhares desdenhosos e ruins murmurações. Houvesse respondido com uma palavra ou olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos em um único ato errado que fosse, teria fracassado em ser exemplo perfeito. Então aqui já dá para, nessa primeira nota, chegarmos a algumas conclusões, né? Jesus, obviamente, era o primogênito de Maria, era o primeiro filho. E, no entanto, aqui fala de irmãos de Jesus que eram o quê? Filhos de José. Filhos de José, visto que eram mais velhos, então, do que Jesus. Então, nós sabemos que José era viúvo, né? E estava noivo, né, de Maria, quando foi o fato que ela foi concebida pelo Espírito Santo, mesmo sendo virgem, né? E aí foi gerado Jesus dessa maneira maravilhosa. E mais para frente nós podemos entrar nesse detalhe. Então aqui, seguindo essa questão de uma certa hierarquia familiar, por eles serem mais velhos, aqui diz que eles achavam que Jesus deveria seguir a direção que eles ditassem para ele, né? Então achei importante aqui, que serve de exemplo para nós, né? E só no processo da santificação que a gente vai mudando. Aqui fala, houvesse respondido com uma palavra ou olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos em um único ato errado que fosse.
e teria fracassado em ser exemplo perfeito. Então, nem isso Jesus tinha. Um olhar impaciente como nós fazemos, quando a gente não gosta de uma coisa. Então, a gente não tem paciência e a gente, então, já quer responder rápido, né? E murmurando muitas vezes, né? E aqui, então, Jesus, se tivesse feito isso, teria fracassado de ser um exemplo perfeito. Então, nós somos adeptos dos textos do Espírito de Profecia, que mostra quando Jesus veio na Terra, embora ele tomou a forma humana, igual dos homens da época, ele sentia fome, dor, tristeza, canseira e sede, né? Mas no plano espiritual e mental, Jesus tomou a natureza de Adão na inocência, antes do pecado. Por isso que ele continuou sendo o exemplo perfeito. Ele poderia cair, mas ele não cedeu em nem um milímetro que fosse. E aí então nós vemos do lado da Igreja Católica, principalmente, tem um pensamento assim: Jesus não pecou porque ele era Deus, mas ele era Deus e humano. E ele, como humano, ele poderia ter cedido. Muito bem colocado. Vemos então essa realidade. Uma coisa era Jesus sofrer as consequências do pecado. Ele foi afetado por essa degenerescência física, né? A hereditariedade que vem vindo. 4.000 anos, né? 4.000 anos e já. E degenerescência, né? Foi o que ele herdou na parte física. Mas isso não pode nos levar a pensar que havia a mancha do pecado nele em si, que havia em sua mente alguma impureza. Não tinha propensão para o mal. Assim como Adão também lá no Éden não tinha propensão para o mal, mas acabou cedendo, ele e Eva, né? Tinha escolha. Embora sendo inocente. Então vamos agora à segunda pergunta. Na parte religiosa, que partido tomavam os filhos de José? Meu pai pode começar a ler. Então aqui fala que desde os mais tenros anos, a criança judia era rodeada das exigências do rabino. Rígidas regras se prescreviam para cada ato, até as mais pequeninas minúcias da vida. Sob a direção dos mestres da sinagoga, os jovens eram instruídos nos inúmeros regulamentos que, como israelitas ortodoxos, se esperava que observassem. Jesus, porém, não se interessava nessas coisas. Desde a infância agia independentemente das leis do rabino. As escrituras do Antigo Testamento eram seu constante estudo e as palavras "assim diz o Senhor" lhe estavam sempre nos lábios. A influência do rabino, porém, tornou-lhe amarga a vida. Mesmo na mocidade, teve que aprender a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. Seus irmãos, como eram chamados filhos de José, tomavam o lado dos rabinos, insistiam em que a tradição deveria ser atendida, como se fosse ordem divina. Cristo não tinha espírito de exclusivismo e escandalizaram especialmente os fariseus, por se afastar a esse respeito de seus rígidos regulamentos. Encontrara os domínios da religião cercados de alta muralha de exclusivismo, como assunto demasiado santo para a vida diária. Esses muros de divisão, ele os derribou. E aí temos ainda um texto a mais, agora da meditação olhando para o alto, página 48, que ainda declara: Satanás estava constantemente sugerindo a seus irmãos, os filhos de José, críticas àquele que parecia tão diferente deles. Todo apelo para o mal era recusado por ele, porque ele não seria persuadido a aceitar o mal feito ou desviar-se no mínimo ponto do está escrito. Ele parecia ter a escritura entesourada no coração e mente. Ele raramente reprovava as atitudes deles.
mas sempre tinham a palavra de Deus para falar-lhes. Está escrito. Então, diante desses textos, o que nós podemos concluir? Os filhos de José eram religiosos. Isso. Né? Mas eles tendiam para o lado dos rabinos e eram as tradições. Criavam antagonismo com Jesus. Então essas tradições não tinham nada a ver com o que está escrito. Então Jesus entesourava o Velho Testamento no seu coração, sem contar que era ele, né, e o Espírito Santo que tinha inspirado os profetas. E aí então ele de criança teve que reaprender aquilo que ele tinha ensinado durante a eternidade, né? Durante a existência também do ser humano na Terra. Então vamos mais adiante. A terceira pergunta diz: em que situação ficava Maria? O texto bíblico é o texto do verso áureo, né? Que nós já comentamos desde o início lá já foi dado o indicativo para Maria que as coisas não seriam fáceis, né? E vamos agora ver aqui no Desejar de Todas as Nações, na página 90, o que nos diz. A vida de Cristo foi assinalada pelo respeito e o amor à sua mãe. Maria acreditava em seu coração que a santa criança dela nascida era o tão longamente prometido Messias. Não ousava, entretanto, exprimir essa fé. Foi através de sua existência terrestre uma partilhadora dos sofrimentos do Filho. Com dor testemunhava as provações que lhe sobrevinham na infância e juventude. Por justificar o que sabia ser direito em seu procedimento, via-se ela própria em situações difíceis. Considerava as relações domésticas e a terna solicitude da mãe em torno dos filhos de vital importância na formação do caráter. Os filhos e filhas de José sabiam isto e, prevalecendo-se de sua ansiedade, procuravam corrigir as atitudes de Jesus segundo norma deles. Maria argumentava muitas vezes com Jesus e insistia em que se conformasse com o uso dos rabis. Ele, porém, não podia ser persuadido a mudar seus hábitos de contemplar as obras de Deus e buscar aliviar os sofrimentos dos homens ou mesmo dos mudos animais. Quando os sacerdotes e mestres solicitavam o auxílio de Maria em dirigir Jesus, ficava grandemente perturbada. O coração tranquilizava-se-lhe. Porém, quando ele lhe apresentava as declarações das Escrituras em apoio de seu proceder. Por vezes ela vacilava entre Jesus e seus irmãos, que não criam ser ele o enviado de Deus. No entanto, abundantes eram as provas de ser divino o seu caráter. Ela ouvia sacrificar-se pelo bem dos outros. Sua presença criava em casa uma atmosfera mais pura e sua vida era como um fermento operando entre os elementos da sociedade. Então a pergunta anterior falou de que lado pendiam os filhos de José. Pendiam do lado do rabino. E Maria, em que situação ficava? Muitas vezes até em cima do muro, né? Ela sabia que Jesus era o Messias, não tinha coragem de exprimir isso, não ousava exprimir isso abertamente, essa fé. E aí então foi uma existência dura para ela, porque ela tinha que partilhar o sofrimento do filho e aí ter que coordenar isso com os outros irmãos. Achei importante aqui que na nota também, a irmã White, inspirada por Deus, fala que José tinha filhos e filhas. Então tinha mulher também. Essas mulheres eram mais velhas que Jesus e certamente ajudava Maria, né, na tarefa do lar, né? E importante também que... Por que Jesus era entendido de uma maneira errada, né? Aqui fala que ele também tinha que mudar seus hábitos na maneira deles entender, né?
Mas ele o que fazia? Buscava aliviar o sofrimento dos homens ou mesmo dos mudos animais. Então hoje, às vezes, essa questão de ajudar o próximo ou cuidar de animais, muitas vezes pode ser mal entendido. Talvez lá na época também isso era, né? Animal foi feito para carregar carga mesmo, para sofrer, né? Para lutar até as últimas forças, né? Principalmente um burro, né? Um jirico, um jegue ou qualquer outro animal da época. Então isso tudo era difícil para Jesus suportar, né? Muitas vezes a maldade dos homens. Agora eu não sei o que nós poderíamos entender com relação a contemplar as obras de Deus e buscar aliviar o sofrimento dos homens. E isso daí parece que não batia nem com a tradição dos rabinos da época. Então Jesus ele sempre saía, né, nas horas vagas dele de trabalho, que ele ajudava o pai na carpintaria, e ele sempre se retirava na natureza. Aqui fala que Maria sofreu pressão dos sacerdotes e mestres também, né? Além da dificuldade dela se posicionar dentro da família, ela com certeza sofria pressão do mestre da sinagoga local, alguma coisa assim, que Cristo estava fora, né, do eixo deles. É importante lembrar, não está agora nesse assunto que nós estamos mexendo nesse momento, mas cada sinagoga, veja bem que Jesus foi criado em Nazaré, cada sinagoga era obrigado a ter uma escola. Essa escola nós podemos, como nós chamamos hoje, escola paroquial, como os católicos chamam, uma escola ao lado da igreja, né? E aí então aquele tempo tinha a escola paroquial e tinha a escola superior, que era dos rabinos, né? E aí Jesus agora aprendia com quem? Aprendia no colo de Maria, aos pés dela, né? Desde pequeno. Então ele não foi na escola dali de Nazaré, na escola paroquial. E isso daí já era um problema. Era um problema na época e é um problema hoje. Por isso que muitos estão lutando hoje, como pode acontecer no coração de algumas pessoas, sentir também no coração de educar os filhos em casa. Então hoje se fala muito em homeschooling, que seria então o aprendizado no lar, né? E aí Jesus não foi nem uma e nem na escola superior. Assim como João Batista também. E João Batista também. Mesma coisa. Vamos para a quarta pergunta. Como Jesus levou o tremendo peso da responsabilidade? 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 a 24, nos dizem: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu queria destacar aqui nessa hora o começo do verso da palavra de Deus que Pedro escreveu inspirado, falando aqui que ele deixou para nós o exemplo para que nós possamos seguir suas pisadas, no verso 21. E no 22 diz: ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então muitos torcem a palavra de Deus ao entender erroneamente. Então que Jesus, eles dizem que Jesus nasceu com propensão para o pecado, mas ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Irmão, se Jesus
irmãos e amigos da palavra de Deus, se Jesus nasceu com propensão para o pecado, ele mesmo precisaria de um Salvador. E como que ele ia ser nosso exemplo? Então, o assunto do plano da redenção, quando eu era de uma outra igreja anterior, eu não entendia a profundidade disso, nem nós vamos entender a profundidade disso, e nós vamos estudar isso por toda a eternidade, mas como a luz é crescente, uma das maiores bênçãos para nós foi entender o Jesus que veio na Terra. Veio em forma humana, não se misturou a identidade dele divina com a humana, como bater num liquidificador e ficar tudo igual, não. Ele conservou as duas, né? E nós vamos ver também que quando ele morre, morre o quê? A natureza humana. Deus nunca morre, Deus é eterno. Então esses pontos é que nós vamos entender melhor, porque aí o plano da salvação e o assunto da justificação pela fé se tornou mais claro para nós nesses últimos tempos. E aqui a nota, então, do Desejado de Todas as Nações, página 92, declara: Jesus atravessou sozinho a infância, a mocidade e os anos varonis. Em sua pureza e fidelidade, pisou sozinho o lagar, e do povo ninguém havia com ele. Carregou o tremendo peso da responsabilidade pela salvação dos homens. Sabia que, a menos que houvesse decidida mudança nos princípios e desígnios da raça humana, todos estariam perdidos. Isto era o peso de sua alma, e ninguém podia aliviar a carga que sobre ele repousava. Cheio de ardente propósito, realizou o objetivo de sua vida, a fim de servir de luz aos homens. Então, muitas vezes a gente não reflete, né, em tudo que Jesus sofreu. Então aqui fala que ninguém podia avaliar a carga que sobre ele repousava, porque mostra no começo da nota que ele pisou sozinho, nem a própria mãe. E sozinho na infância, na mocidade e os anos, todas as fases. Então nós estamos estudando sobre os irmãos de Jesus, não entenderam ele, e a própria Maria ficava titubeando. Exatamente. Então vamos agora à quinta pergunta, que diz: o que é dito dos seus irmãos durante seu ministério? Agora alcançamos uma outra fase, né? Em Mateus 12, 46 e 47 declara: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. A nota vai explicar muito bem qual que era o propósito deles encontrarem com Jesus naquele momento, né? Jesus já com certeza estava afastado há bastante tempo, né, da casa. E eles vêm ao encontro de Jesus. Meu pai vai ler então o texto. Então olha que maravilha, Desejar a Todas as Nações 321. Textos inspirados por Deus, né, que muitos agora, infelizmente, dentro do adventismo, né, negam o próprio espírito de profecia. Os filhos de José longe estavam de ter simpatia pela obra de Jesus. As notícias que lhes chegavam aos ouvidos acerca de sua vida e trabalho enchiam-nos de surpresa e terror. Ouviram que se dedicava noites inteiras à oração, que durante o dia era oprimido por grande quantidade de gente e não se permitia sequer o tempo necessário para comer. Os amigos achavam que se estava consumindo por seu incessante labor. Não podiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus, e alguns havia que receavam pelo equilíbrio de sua razão. Isso chegou aos ouvidos de seus irmãos, bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Sentiram vivamente a vergonha que lhes sobrevinha devido ao seu parentesco com Jesus. Sabiam que tumulto suas palavras e obras ocasionavam, e não somente
se alarmavam com as ousadas declarações dele, mas ficavam indignados com a acusação que fazia aos escribas e fariseus. Resolveram persuadi-lo ou constrangê-lo a deixar esse método de trabalhar. E induziram Maria a unir-se-lhe a eles, aos filhos de José, pensando que, em vista de seu amor por ela, poderia conseguir levá-lo à maior prudência. Que coisa, né? Vamos levar a mãe junto, quem sabe ele se dobra, né? Então, é difícil resumir aqui, né? São várias informações. Eu queria destacar o fato de que... Por que eles se revoltavam tanto do fato de Jesus acusar os escribas e fariseus? Muitas vezes nós não meditamos o suficiente porque já viemos de uma herança cristã que, quando lemos na Bíblia a atitude de Jesus com os fariseus, nós entendemos que os fariseus eram ruins. Já automático já é pensar dessa maneira. Mas isso não era o pensamento da sociedade judaica na época. Isso é importante diferente. Lá na época foi um choque para eles ouvir isso. Porque quem está muitas vezes em posições de destaque, de liderança, eram saduceus, que eram mais liberais, e havia esse partido crescente de fariseus que estavam buscando um maior conservadorismo na religião. Então, eram oponentes dos saduceus, aparentemente o lado certo de você tomar. Isso. Os ortodoxos na fé. Firme na religião. Semelhante a Esdras e Neemias, que foram no passado. Então, era isso. E agora, de repente, Jesus, por todo lado, ele reprovou saduceu, herodiano, fariseu, todos igualmente foram rechaçados. E aí estudamos lá na pergunta 2 que os irmãos de Jesus penderam para o lado dos fariseus. Todo mundo gostava de imitar os fariseus, né? Que eram os homens mais, não só de destaque, né? Mas muito religiosos, aparentemente falando. E aí nós vemos, conforme vimos na nota, Jesus denunciava eles, né? E aí nós conhecemos os textos da Bíblia, raça de víbora, sepulcro caiado, né? E assim por diante. E aqui fala que eles chegaram a temer pelo equilíbrio da razão de Jesus. Aí nós íamos deixar passar isso? Não íamos, né? Pensa bem, então ele não está bom da cabeça. Então nós temos que tirar ele desse meio aí e levar ele para casa. E diz que sentiam vergonha de ter parentesco com Jesus. Aí é pesado, hein? É duro, né? Então nós estamos vendo hoje, no nosso tempo, as várias igrejas e grupos do Adventismo, né? Todos aceitam Ellen White como a profetisa, assim como lá no passado tinham vários partidos, né? E tinha o Moisés como profeta também, de destaque na época. E aí então cada um com a sua própria ideia. E nós, como que nós vamos fazer no meio desse montão de ideias e tradições e loucuras doutrinárias e teorias absurdas, né? Nós vamos ser taxados também de um grupelho louco aí, sem qualidade nenhuma, né? E é isso que nos faz continuar na luta, né? Lá na crise mesmo, seremos chamados de poucos, fanáticos, um punhado só. Um punhado, né, de religiosos ali metido a qualquer coisa, né? E aí, então, seremos chamados diante das assembleias legislativas, né? Como se fosse uma CPI, ou diante dos tribunais de justiça, e vão vir homens poderosos, né? De capacidade para nos atacar e procurar alguma coisa. Por isso que agora, conforme nós lemos lá no texto de Pedro, né? Jesus deixou-nos o exemplo. Então nós devíamos estar seguindo o exemplo dele em todos os detalhes no processo de santificação, para que lá na frente a gente não venha sofrer um abalo. O Espírito Santo nos fará lembrar tudo,
Mas se você não lê nada, não estuda nada, e quer tudo de mão beijada, quer tudo assim já mastigado e pronto, o Espírito Santo vai fazer você lembrar do quê? Eu queria fazer uma ressalva, né? Que nós distribuímos centenas, milhares de literaturas que foram publicadas, e a gente vai nos campos ou entra em contato com outros que já receberam, que não são do nosso movimento, né? E praticamente querem discutir coisas que eles nem leram. E alguns até do nosso meio, eu li lá do Cerco de Jerusalém, mas cheguei até a metade do folheto, o folhetinho de nada, né? Cheguei até a metade. O outro leu inteiro, mas eu não consegui entender. Mas se fosse para um concurso público, para tirar uma carta de motorista, aí você ia estudar, né? Com profundidade, né? Para não ser reprovado. E se for reprovado, vou estudar de novo, com mais afinco. Mas as coisas de Deus fica por último, fica de lado, lá na prateleira, na estante. Vamos então à sexta pergunta. Como Jesus agiu diante da tentativa de intromissão de seus familiares em seu ministério? Temos a continuação do texto de Mateus, que declara: Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, quando nós vemos esse texto, muitas vezes, se nós não entendemos todo esse contexto que lemos, parece muito seca a resposta de Jesus. Foi mal educado, aparentemente, aí. Mas eles estavam buscando uma intromissão no seu ministério, né? Vamos à nota aqui, diz assim: Enquanto Jesus estava ainda ensinando o povo, os discípulos trouxeram a notícia de que sua mãe e seus irmãos estavam fora e desejavam vê-lo. Sabia o que lhes ia no coração. Já sabia antecipadamente disso. E respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então ele não precisou nem encontrar pessoalmente com eles para saber já o que eles estavam qual pensando. Era o propósito, né? Então aqui o texto que foi lido na nota é o mesmo que foi lido na pergunta, né? De Mateus 12, 48 a 50. E hoje, em nossos dias, nós estamos vendo uma inversão dos fatos. A gente prefere dar mais valor para o parente, para o irmão, para a irmã, para a mãe, para o pai, pondo eles em primeiro lugar, né? O noivo, a noiva, a esposa, o esposo, os filhos, né? E Jesus fica por último. E aí então eu queria destacar aqui também que a casa estava repleta. Não tinha jeito nem deles entrarem ali. Ali Jesus devia estar ali no meio, né? Ao ponto de chegou um momento que alguém queria que um homem fosse curado e puseram ele pelo teto, né? Desceram ele possivelmente por uma corda, né? Para que Jesus curasse ele. Não tinha jeito de penetrar ali, era muita aglomeração. E aí então Maria chega certamente depois com os irmãos e não tinha jeito, então manda um recado para ele, né? E o recado que ele deu, volta lá e fala o que nós acabamos de ler aqui. Agora a sétima e última pergunta declara: qual era a vantagem para os filhos de José e para Maria sem uma ligação espiritual? Desde Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28, nos dizem: E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. Mas ele disse:
antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E aí, você lembrava desse texto? Caro amigo e irmão da palavra de Deus. Que maravilha! Então, que vantagem tinha Maria ter amamentado ele, dado a luz a ele, cuidado dele, e não tivesse ligada com a palavra de Deus, nem aguardado. Então, aí foi uma mensagem para quem? Para Maria, para os irmãos e para cada um de nós no nosso tempo. Então não adianta falar, eu sou desse movimento, esse é o movimento da profecia, é o movimento da parábola, estamos no clamor da meia-noite, né? E estamos cumprindo todos os requisitos, né? Mas se for só da boca para fora, se não for de coração, guardando as palavras no íntimo e praticando pela fé, não tem valor nenhum. Aí Jesus rechaça aquela mulher, né? Que falou, bem-aventurado o vento que te trouxe e os peitos em que mamasse, né? E aí ele fala, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E antes são esses que são bem-aventurados. Então eu consigo enxergar aqui nesse texto algo a mais ainda, no sentido de até uma certa superstição que poderia começar, digamos assim, não só em relação à mãe de Jesus, mas o local que ele morou, o lugar que ele tocou, tudo como fosse algo santo, santificado por isso. Então a superstição começa assim, baseado numa questão importante, real, histórica, mas isso não é a essência da religião. Religião não é esse formalismo de coisas, achar que de repente você ter uma ligação com Maria, agora você também por etapa estaria alcançando Jesus. Por então um mero parentesco humano que havia, né? Então nós vimos que o catolicismo realmente põe Maria, né, como a Virgem Santíssima. Ela era realmente uma virgem quando concebeu, né? Mas ela era também propensa aos nossos erros e falhas e fracassos. Ela tinha propensão, né, para o mal. E aí então ela é idolatrada dessa maneira. E os próprios, alguns irmãos de Jesus depois, como nós vamos estudar, também foram idolatrados, né? Considerados como santos, né? Os discípulos também. Mas não é isso que resolve a questão, né? Outra coisa que eu queria destacar também com relação a Maria, né? Nós não temos nada assim que desabone aquela mulher, né? Porque foi ela que foi escolhida, né, para ser gerado ali o Messias, aquele que haveria de redimir, mas tem uma tradição católica que diz que justamente ela foi gerada imaculada, né, pela mãe. Quando ela nasce da mãe, ela nasce já imaculada, por isso que tem uma reza que fala, né, da Imaculada Concepção de Maria, né? E aí então ela tinha que nascer assim para Jesus ser gerado nela, para ele não ter propensão para o mal. Então aí o catolicismo foi num outro extremo, né? E hoje uma grande parte dos adventistas estão indo num outro extremo, achando que Maria não era nada e que Jesus agora nasceu com propensão e ele era igual a nós e acabou a história, né? E aí nós vamos ver vários textos do Espírito de Profecia, inclusive tem um que o irmão White repreendeu um pastor na época, né? Que ele falava que Jesus era como as demais crianças ali que estavam na igreja, né? E ela então escreveu para ele dizendo que ele não era igual às nossas crianças, ele era diferente. Então, esse tema aí que vai ser discutido cada vez mais, com mais profundidade. E agora então está surgindo loucura, que eu até acho que pode ser o ômega da apostasia, né? Tinha o alfa, que foi a apostasia do Dr. Kellogg no panteísmo, né? E o ômega pode ser isso, né? Descrer da Trindade e descrer que Jesus é eterno. Ah, mas a Bíblia fala que ele é filho de Deus, né? Ele é filho de Deus porque
será chamado Filho do Altíssimo, como diz Lucas, porque ele encarnou em Maria, né? Mas ele é eterno, ele nunca foi criado aqui porque foi encarnado, né? Mas ele continua sendo Deus. Temos uma última nota aqui para ler, muito bela, que diz assim: todos os que recebessem a Cristo pela fé estar-lhe-iam ligados por um laço mais íntimo que os de parentesco humano. Tornar-se-iam um com ele, como ele era um com o Pai. Crendo em suas palavras e praticando-as, sua mãe lhe estava mais próxima e salvadoramente ligada do que por meio do parentesco natural. Seus irmãos não receberiam nenhum benefício de sua relação com ele, a menos que o aceitassem como Salvador pessoal. Então é muito significativo isso, pensarmos que essa mulher que foi escolhida para gerar então o Messias, também aquela que foi educadora dele, né? Apesar disso tudo, que nós podemos considerar uma grande honra, aqui diz ainda que a ligação dela era maior se ela aceitasse ele, o próprio filho, como Salvador. Que mistério. E os próprios irmãos dele também teriam que aceitá-lo como o Salvador, o Messias, né? E o catolicismo entende, então, que Maria foi levada para o céu, né? Por isso tem uma outra tradição que chama Assunção, né? De Nossa Senhora, lá no Paraguai, a capital, né? Do Paraguai, o nome lá é Assunção. Assunção del Paraguai. Então, é uma ligação com a doutrina católica, né? Então, aí, e agora os católicos são induzidos a orar ou rezar em ligação com ela, né? E nós sabemos quando a gente chega com um católico e fala para ele assim: Maria está no túmulo aguardando a ressurreição. Eles ficam assustados, porque na Bíblia não tem nada disso que ela subiu para o céu e foi levada, né? Jesus, quando morreu, ressuscitou, depois foi embora para o céu, elevado ao céu, Maria continua na terra. Então, terminamos essa primeira parte desse tema maravilhoso sobre essa experiência que Jesus passou com sua família, e na próxima semana teremos ainda a continuação deste tema. Desde já pedimos encarecidamente aqueles que quiserem compartilhar esse material para alcançar mais pessoas, que tudo isso possa trazer grandes bênçãos, não só à igreja, mas também às almas anelantes da verdade, que possam cada dia mais se compenetrar nesse plano maravilhoso da redenção que a cada dia se desdobra diante de nós. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, então. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.